E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam assistindo as aulas. Na aula passada, a gente fechou a parte desse bloco de conteúdos que trata sobre a saúde, né? Esse grande tema de saúde que a gente passou pelo que era o entendimento histórico do que é saúde. Passamos pelos conceitos que envolvem a saúde, no estudo da saúde. Falamos sobre patologias, né, doenças que afetam a saúde, né? Falando da importância do saneamento básico, principalmente, que é um tema assim, que perpassa essa parte de ciência, né? Entender um pouco como alguns aspectos ambientais podem influenciar na saúde individual e coletiva dos indivíduos. A gente falou sobre a importância do saneamento básico, a gente viu uma série de doenças e enfermidades, né, patologias que estão associadas à ausência de saneamento básico, vindo do ciclo de vida. Entendemos um pouco como alguns organismos podem causar algumas doenças na gente, algumas enfermidades, né, por assim dizer. Falei um pouco de outras doenças que necessariamente estão ligadas a saneamento básico, mas falamos sobre doenças ligadas à água, né, a organismos que têm ciclo de vida, ciclo vital que envolve a água. A gente falou sobre vários aspectos, depois a gente entrou discutiu um pouquinho sobre, né, a saúde individual e coletiva, né, resgatando o conceito de desenvolvimento sustentável desenvolvido pela ONU, né, para falar um pouco dessa relação do que o desenvolvimento sustentável, como ele se relaciona com a questão da saúde. Falei um pouco também sobre o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, né, que é o SUS, né, e eu falei sobre o SUS indígena, a importância dele, as metas, os métodos e fatores, né, que medem a saúde, qual a importância deles para orientar políticas públicas, né, para o desenvolvimento de uma saúde que traga ao bem-estar social dos indivíduos, né, tanto no aspecto da saúde mental, emocional, fisiológica, ambiental e por aí vai. Então a gente fechou esse blocão aqui de assunto que trata sobre saúde, né? Então deixei para vocês uma atividade no livro, né, fora as atividades que eu deixo na plataforma em formato de arquivos, né, de PDF. Eu deixei essas 10 questões aí para vocês fazerem. Deixei na aula passada uma atividade no livro, né, na página 134 e 135. Nessa aula, então, a gente vai... vou corrigir essa atividade com vocês como uma forma de recapitular essa parte de saúde individual e coletiva. Então tem a página 134 e 135. Não, professor, não fiz. Se você não fez essa atividade, você vai parar o vídeo, vai pegar o seu livro e vai responder a página 134 e 135. Depois você volta para o vídeo para poder assistir a correção e o processo de recapitular esse assunto, certo? Porque é importante, porque primeiro é bom vocês tentarem fazer o exercício sozinho, né, e ver se vocês conseguiram mesmo pegar as nuances, os aspectos do assunto, e observar se vocês estão tendo dúvidas, se vocês estão com dificuldade em alguma coisa. Depois vocês vêm a correção, ver se fez tudo certinho. Se não, porque se vocês assistiram ou não assistiram o vídeo, esse vídeo aqui é uma forma de vocês tirarem essas dúvidas. Se vocês não tirarem essas dúvidas, se vocês não observarem esses aspectos do assunto, então vocês vão ter dificuldade e essas dúvidas vão se acumulando. E quando chegar aí o simulado da segunda unidade, vocês vão ter essa dificuldadezinha, certo? Então, quem já fez, pega o livro aí, pega o caderno com as suas respostas e vamos acompanhar essa correção desses exercícios. Então, para o vídeo aí, vai pegar o caderno, vai pegar o livro para poder acompanhar. Quem não fez vai responder, gente, certo? É com vocês, a responsabilidade é com vocês. Não tem como eu estar cobrar, estou aqui cobrando, né? Mas não tem como ver se vocês fizeram ou não fizeram. Então, essa responsabilidade é toda de vocês, né? Então, essa pandemia nos trouxe também a
a responsabilidade individual, né? Então vocês têm que ter essa responsabilidade para poder dar prosseguimento ao nosso assunto. Estou aqui com o livrozinho, então vou com vocês aqui fazer a leitura das questões, tirar as dúvidas, fazer comentários e vocês vão acompanhando aí. Então fica com o livro do lado aí, com suas respostas. Fique com o livro do lado, não só por causa das respostas, porque vocês vão acompanhando alguns comentários que eu vou fazendo a mais sobre o exercício, certo? Aí na próxima aula tem outro exercício que eu vou deixar aí, vocês já estão observando, né, que é o da página 136 e 135. Esse é um exercício que ele vai realizar esse exercício que eu estou agora, ele só vai estar só sobre o capítulo de saúde individual e saúde coletiva. O próximo exercício que vocês vão fazer para a próxima aula, que é o da página 136 e 137, ele vai retomar, né, todo o assunto, todo esse bloco de assunto que envolve a saúde, desde lá do começo da saúde, dos conceitos, até a parte de saúde coletiva. Então, o próximo exercício e o próximo vídeo, ele vai servir como uma grande revisão para todo esse bloco de assuntos, certo? Então, vamos lá começar aqui por esse aqui da página 134 e 135, né? Então, vamos começar pelo começo, pela página 134, a primeira questão. Então, a primeira questão, ela traz o seguinte enunciado. Considerando que o saneamento básico compreende, entre outros serviços, o abastecimento de água potável e o tratamento de esgoto sanitário, justifique a seguinte afirmativa. Estudos comprovam que, a cada R$1 investido em saneamento básico, se economizam aproximadamente R$4 com assistência médica. Vale ressaltar que esse dado aí, veja que eu falei lá atrás, se eu vou lembrar da história de R$1, $5, né? É porque o livro estava atualizado num valor de dólar. Hoje em dia esse número está defasado porque o dólar está lá na casa de R$5 aceitável. Então esses valores aí são bem maiores, certo? Mas o que interessa saber é isso, que tem uma proporção bem grande, uma diferença fundamental de valores, certo? Ou seja, quase 4 vezes se você investe em saneamento básico, você economiza em assistência médica, ou seja, na saúde. Então, como é que a gente justifica essa afirmativa, né? Então, com acesso à água potável, né, e condições mínimas de higiene que as pessoas tenham, inúmeras doenças elas podem ser evitadas, como as verminoses, por exemplo, todas aquelas verminoses, né? Giardíase, ascaridíase, esquistossomose, teníase, ou seja, com as condições de acesso, então com condições de acesso à água potável, condições mínimas de higiene, essas doenças elas podem ser evitadas, né? Dispensando tratamento médico e outros custos relacionados a ela, né? Como, por exemplo, a disponibilidade de medicação. Então, se a pessoa tem acesso à água potável, se a pessoa tem acesso a condições mínimas de higiene individual, ela não vai ficar doente, consequentemente ela não vai precisar ir ao médico se tratar, consequentemente ela também não vai precisar despender de custos para a medicação e outros aspectos disso, certo? Então tá aí a forma que a gente consegue justificar essa primeira questão. Se vocês responderam mais ou menos com esses aspectos, certinho, certo? Tratando dessa relacionando, não precisa ser com as mesmas palavras que eu falei para vocês aqui. Mas se vocês acharem que a questão de vocês passou por isso que eu falei, tá certinho. Então tá tranquilo aí, não tem nenhum mistério, certo? Vamos lá agora para a segunda questão. Qual a importância da vacinação para a saúde pública e para a erradicação de doenças? Cite exemplo de uma doença já erradicada devido à vacinação. Então as vacinas elas são essenciais, certo? Para reduzir a ocorrência de muitas doenças que são transmissíveis, ou seja, que podem ser passadas de um indivíduo para o outro. Então as vacinas são essenciais para reduzir a ocorrência de muitas doenças que são transmissíveis, certo? Ou seja, as vacinas elas são fundamentais para o processo de prevenção de doenças, ou seja, elas são utilizadas para prevenir uma série de doenças, beleza?
Então é para isso que serve as vacinas. Essa é a primeira pergunta. Cite exemplo de uma doença já erradicada devido à vacinação. No caso aqui, como eu falei para vocês na aula passada, é o caso da varíola, que foi erradicada no Brasil depois daquele esforço, né, de quando a vacinação foi obrigatória e as pessoas foram vacinadas na tora. Né? Então, lá com aquela política do Oswaldo Cruz, lá em 1930, a varíola era uma doença que matou uma série de pessoas, uma série de brasileiros, uma série de indivíduos pelo mundo. E ela foi meio que obrigatória. Ela foi meio que obrigatória, não, ela foi obrigatória, ou seja, todo mundo tinha que se vacinar. Que deu origem àquele caso da revolta das vacinas, que vocês podem pegar mais detalhes com o professor de história e vocês perguntar como é que se deu, como é que se deu essa história da revolta da vacina, o professor de ciência, o estudante comentou. Vocês podem perguntar um pouquinho, eles podem aprofundar os aspectos históricos que existiam naquele período aqui no Brasil e do mundo nesse processo aí da varíola. Beleza? Facinho, né? Ótimo. Vamos lá agora aqui para a terceira questão. O gráfico a seguir mostra as taxas de doenças relacionadas a saneamento ambiental. Saneamento ambiental é saneamento básico, né? Trata um pouco disso de água encanada, produção de água potável, tratamento de água, coleta de esgoto, rede de esgoto, tratamento dos esgotos, certo? Então, o gráfico a seguir mostra as taxas de doenças relacionadas a saneamento ambiental inadequado nas diferentes regiões do Brasil, de 2003 a 2013, ou seja, aí é uma série histórica de 10 anos, certo? O saneamento ambiental inadequado está associado a fatores de risco, como consumo de água contaminada, falta de tratamento de esgoto, contaminação por resíduos sólidos, condições precárias de moradia, entre outros fatores. Aí é que ele traz um gráfico, certo? Que tem essa série histórica, né? De dados, né? De 2003 até 2013. E aí é que tem no eixo X, que é esse eixo na horizontal, ela está representando os anos, né? Começando lá em 2003 até 2013. E no eixo Y, que é esse eixo da vertical, a gente tem a taxa de infecções. Aí é que você tem a legendazinha com cada uma cor dessa que vai representar, cada uma dessas colunas, cada cozinha dessa representa uma região do Brasil. Então, por exemplo, aqui o azul, que é o N, representa a região norte, ou seja, as taxas de infecção na região norte. O vermelho, que é o NE, são as taxas de infecção, vai representar as taxas de infecção no Nordeste, nessa série histórica. O SE, não é Sergipe, né? Representa as taxas de infecção no Sudeste. O roxinho aí com S, as taxas de infecção no Sul. E esse azul mais clarinho aí são as taxas de infecção no Centro-Oeste. E aí tem uma linha em laranja, né? Que ela vai... ela apresenta a média no Brasil, ou seja, pegando todos esses dados de todas essas regiões, você constrói uma média, certo? Então a média do Brasil é essa linha que perpassa aí amarela, ou laranja, né, no caso. Laranja. Então, de acordo com os dados do gráfico, então ele vai fazer algumas perguntas aqui. Na letra A gente tem aqui, qual das regiões brasileiras é a mais afetada pela falta de saneamento básico adequado? Então vocês vão aqui observar, olhando essa série histórica, como é que vocês conseguem ler esse gráfico aí? Vocês vão olhar qual é a barrinha mais alta de todas. Ou seja, que durante os anos ela passa mais tempo acima das outras. Nesse caso aí na letra A região que é mais afetada pela falta de saneamento básico adequado, porque ele está relacionando aí nesse gráfico aí, não a taxa de saneamento básico, que é a relação assim, onde tem o saneamento básico inadequado e onde aparece a maior taxa de infecções devido a esse saneamento básico inadequado. Então, a que fica sempre acima de todas é essa barra azul escura aí, que é a região norte. Então, a resposta da letra A resposta da letra A é região norte. Tirando 2003, que o Nordeste ficou acima da região norte, nos demais anos de 2004 até 2013, a região norte é a maior taxa de todas, a taxa de infecção por cada 100 mil habitantes, de acordo com essas doenças relacionadas ao saneamento básico inadequado.
Então na letra A é região norte, porque a taxa de sempre está acima, tirando 2013, que foi o Nordeste, mas do resto foi a região norte. Na letra B, qual das regiões sofre menos com saneamento inadequado? Então vocês vão olhar aquelas que têm a barrinha menor ao longo desses anos, certo? Então, só olhando todos aí, a barrinha menor é sempre nessa barrinha azul, que é a região sudeste. Então, letra B, resposta é a região sudeste. Veja que essa região sudeste, sempre a barrinha dela é a menor em relação a todos os anos. Certo? Então, letra B, resposta, região sudeste. C. De modo geral, houve aumento ou redução das doenças relacionadas ao saneamento básico, do saneamento ambiental inadequado no período analisado. De modo geral, essas barras elas aumentaram, de 2003 para 2013, elas aumentaram, elas ficaram iguais ou elas foram diminuindo. Se a gente olhar de forma geral, a gente vê que houve uma redução. É só olhar essa linha aí dos casos no Brasil. Você vê que ela está lá no começo, próximo aos 400, a taxa de 400, taxa de infecção, a taxa de 400, né, por cada 100 mil habitantes. E você vê que ela aumenta um pouquinho mais ao final, lá em 2013, ela tem uma tendência de diminuir, né? Então ela tá lá, começa mais ou menos em 400, lá, olha a barrinha lá do Brasil, a linhazinha do Brasil. Ela começa um pouco abaixo de 400 e ao final de 2013 ela está próxima um pouco abaixo dos 300, um pouco abaixo dos 300, né? Vamos dizer assim, mais ou menos entre 250 e 300. Então veja que teve uma redução. Né? Então tem uma tendência de redução geral, certo? Geral, né? Você pega, por exemplo, mas até nos outros, se você for comparando um por um, você vê que ele vai diminuindo. Você olha lá no Nordeste, do Norte, começou lá acima de 600 em 2003, e em 2013 ele já está um pouco abaixo de 500, ou seja, ele vai uma tendência que vai diminuindo ao longo do tempo, certo? Letra D. Que fatores são importantes para reduzir as taxas da DRSAI? Então, certinho aí, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Então, letra A, região norte. Letra B, região sudeste. Letra C, houve redução. Letra D... Eu li a letra D? Não, eu não li a letra D. Que eu li, mas não respondi. Desculpa, é porque o meu filho entrou aqui, eu tive que parar o vídeo e me perdi. Que fatores são importantes para reduzir a taxa de DRSAI, ou seja, doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado? O que é que precisa fazer na letra D? Expansão do serviço de saneamento básico, ou seja, aumentar, expandir, ou seja, a universalização do saneamento básico, como por exemplo, o tratamento da água e de esgoto. Outra coisa que é importante é a vacinação e redução das taxas de pobreza. Quando você reduz as taxas de pobreza, como é que você reduz a taxa de pobreza? Fazendo tudo isso. Vacinando as pessoas, dando acesso ao SUS. É isso aí, então, certo? Vamos agora... Então, vamos para a quarta questão. Por que se observa com frequência uma relação entre pobreza, degradação ambiental e agravos à saúde? A população não é um caso dos, porque não é um problema dos pobres, é um problema da pobreza, certo? Então as populações mais pobres elas vivem com problemas, né, como a insuficiência ou a ausência completa de serviços básicos de saneamento, de coleta e destinação adequada do lixo, que são temas que a gente discutiu antes de falar de saúde, na parte dos impactos ambientais, além de condições precárias de moradia, quando tem moradia, né? Às vezes não tem moradia e vive em submoradias ou moradias em condições péssimas, né? Precárias. Né? Então, além disso, também tem condições ambientais inadequadas, pouco acesso à informação e a conhecimento, né? E a serviços de saúde, ou seja, não tem acesso a serviços de saúde às vezes, e esse processo é responsável pela proliferação, eles favorecem, ou seja, eles amplificam a proliferação de doenças, né? Então, uma série de doenças elas podem estar se espalhando, elas podem estar se desenvolvendo aí em decorrência dessa série de condições, certo? Então, tem todos os fatores que são importantes aqui salientar e destacar, beleza? Na quinta questão, a pergunta direta e simples, aquela pergunta que cai na prova, né? Qual é a importância da implementação
do SUS. Está lá, a primeira questão da prova aberta da segunda unidade. Qual é a importância da implementação do SUS? O que é importante, o que foi e por que é importante a implementação do SUS? Primeiro, pela democratização da saúde, né? Ou seja, o acesso universalizado à saúde para todos e todos os brasileiros e brasileiras. Então, a importância da implementação do SUS, a primeira coisa que a gente pode destacar é a democratização da saúde para todos e todas. Nesse caso, oferecendo acesso a cuidados básicos e avançados desde o nascimento. Então, desde que nasceu no Brasil, você nasceu aqui no Brasil, ou você recém-nascido veio para o Brasil, você tem acesso a cuidados básicos, dos cuidados mais básicos, como consultas, né, check-ups gerais, até tratamentos mais avançados, como tratamento de várias doenças complexas, como é o caso de câncer e outras doenças aí que a gente pode ter, diabetes, problemas em insuficiência renal, tudo isso a gente consegue ter acesso no Sistema Único da Saúde. Então, ele é importante por isso, porque ele democratiza o acesso à saúde para todos de forma geral e permite que você tenha acesso a serviços de cuidados básicos até de cuidados avançados, desde o seu nascimento até a sua idade mais avançada, né, até idades mais avançadas, a terceira idade, ou no caso dos mais idosos vão ter acesso a tudo isso. Sexta questão. Qual é a solução mais adequada para... Deixa eu botar aqui. Qual é a solução mais adequada para resolver o problema de saneamento básico de água utilizado pelas residências, pelas escolas e pelos hospitais numa cidade? A forma mais adequada, no caso, é a instalação de redes de esgoto com estação de tratamento, ou seja, as casas, as escolas, né, estarem ligadas à rede de esgoto e que esse esgoto que é coletado por essa rede de esgoto, ela tem que ser tratada, né? Então é importante coletar o esgoto, né, mas é mais importante ainda você tratar esse esgoto, evitando assim que você contamine o solo, a água e ambientes naturais, né, que consequentemente de forma direta e indireta vai nos afetar também. Na sétima questão, traz o seguinte. Durante o tratamento de esgoto, parte do produto a ser tratado é utilizado no funcionamento de biodigestores. Como funciona o biodigestor e qual é a vantagem desse equipamento? Então, no caso aí do biodigestor, não sei se eu discuti isso com vocês, né? Mas estava aí nas leituras que eu indiquei para vocês do livro, com certeza. No caso do biodigestor, o lodo com a matéria orgânica, ou seja, com aqueles restos e produtos de origem dos seres vivos. Então, o lodo com matéria orgânica sofre a ação decompositora de bactérias. Então, as bactérias elas vão decompor essa matéria orgânica, esses restos. Então, nesse processo, existe a liberação de gás. Então, vários gases são liberados nesse processo de decomposição, entre eles o metano. E esse metano ele pode ser utilizado como combustível. Lembra que a gente discutiu um pouco disso lá quando a gente falou sobre as usinas de biogás, né? Ou lá dos aterros sanitários, que tem a liberação também no processo de decomposição do lixo lá, da matéria orgânica do lixo. A gente tem a liberação desse metano e esse metano ele pode ser utilizado como combustível, ou seja, para a produção de energia, certo? É a mesma coisa que a gente já viu lá atrás, só resgatando isso. Então, bem simplesinho. Oitava questão. Por que a falta de tratamento de esgoto constitui um problema sério para a população? Então, por que essa falta de tratamento é um problema? A falta de tratamento de esgoto pode provocar o quê? Como eu já tinha falado na questão anterior. Contaminação de solo. Então, contaminar o solo, contaminar as plantações, contaminar os alimentos que são produzidos. Contaminar a água, as fontes de água, sejam subterrâneas, lençóis freáticos, sejam a água que está na superfície, né, como os rios, lagos, lagoas. E essa contaminação ela pode causar a proliferação de diversas doenças, né, como a gente já viu anteriormente, né, amebíase, giardíase e por aí vai. E muitas dessas doenças, vale ressaltar, né, que podem levar à morte dos indivíduos, e principalmente as crianças, as pessoas que já têm algum problema de saúde, mas fundamentalmente as crianças em seus primeiros anos de vida, ou seja, as crianças recém-nascidas.
Então, muitas crianças, um dado muito associado aos dados de mortalidade infantil, está justamente em regiões que a gente tem esses problemas de ausência de saneamento básico e você tem muita contaminação de solo e da água, certo? Então, isso é um problema aí que é muito recorrente, certo? Então, a falta de tratamento de esgoto provoca a contaminação do solo, da água, que pode levar à proliferação de doenças. Muitas dessas doenças são fatais, principalmente para crianças recém-nascidas, ou seja, no seu primeiro ano de vida, certo? Então, tem um dado que é muito associado à mortalidade infantil, é justamente esse dado aí de locais que têm ausência ou tem um processo de saneamento básico bastante insuficiente. Vamos aqui para a nona questão. Então, os gráficos a seguir comparam os estados brasileiros quanto à distribuição de água e a coleta de esgoto. Então, aqui tem as diferenças. Então, o gráficozinho mostra diferenças regionais do ranking da cobertura de água e esgoto por estado, né? Então, no primeiro gráfico ele mostra os índices de atendimento urbano de água, só levando em consideração a cidade, certo? E no segundo mapazinho, né, ele indica o número de atendimento urbano de esgoto. Ele só está tratando aí das cidades, certo? De grandes cidades e cidades de médio e pequeno porte. Então, na letra A, pela análise dos gráficos, quais estados têm melhor serviço de saneamento básico? Por quê? Então, aí você vai comparar os dois dados, né? Tanto os dados de distribuição de água como os dados de tratamento de atendimento urbano de esgoto, certo? Então, eu vou comparar os dois dados. Tanto que olhar para um gráfico, olhar os que têm melhores tratamentos de água e olhar os que têm melhores atendimento de água e os que têm melhores atendimento de esgoto. Então, os que têm os melhores serviços de saneamento básico são qual? Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Não é Paraná, certo? Então, Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Porque eles são os melhores índices de saneamento básico, porque eles têm a maior cobertura na distribuição de água e coleta de esgoto. Tem que comparar os dois, certo? Tem que olhar os dois. Então, os melhores que estão aí é São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Paraná do Sul, que é Pará, que é o do Norte. Letra B. Quais estados têm saneamento básico mais precário? Os que têm os piores índices de saneamento básico são o Amapá, o Pará, o estado do Amazonas e Rondônia, né? Lembra lá que eu falei que os estados do norte são estados que têm mais problemas com isso, né? Então, Amapá, Rondônia, Pará e o estado do Amazonas, que apesar de ter apesar de ter o Amazonas, que apesar de ter uma maior rede de distribuição de água, tem a rede coletora de esgoto muito limitada, né? Então tem o pior índice de coleta de esgoto. Então é uma contradição, né? Não necessariamente é uma contradição, mas o Amazonas ele tem uma boa distribuição de água, mas ele tem uma coleta de esgoto péssima, né? Tem um dos piores índices do Brasil, né? Então vejo que na região norte a gente tem os piores índices de saneamento básico, e ali na região centro-oeste e sudeste e um pouco do sul tem os melhores índices de saneamento básico. Vamos lá para a 10ª questão. A taxa de mortalidade infantil consiste no número de mortes de crianças no primeiro ano de vida em relação ao número de nascidos vivos durante um ano. Está diretamente ligada às condições socioeconômicas de uma população, pois estas refletem o acesso à saúde e à qualidade de vida. O gráfico a seguir mostra as taxas de mortalidade infantil nas regiões brasileiras entre os anos de 2000 e 2011. Então aqui tem as taxas, né? O eixo X, esse na horizontal, são os anos, né? E o eixo Y, os óbitos infantil a cada 1000 habitantes. Nascidos vivos. Os nascidos mortos não contam. Letra A. De acordo com... Aí tem lá, o vermelho lá, o Brasil. Aí tem lá o azul norte, o amarelo nordeste, o tracinho azul claro sudeste, o tracinho verde sul, a projeção até 2015, que é essa linha pontilhada, e o centro-oeste esse vermelho mais escuro. De acordo com o gráfico,
Que regiões brasileiras tiveram a maior taxa de mortalidade infantil nesse período? Então, as que tiveram as maiores taxas de mortalidade infantil nesse período são está perguntando por região, né? São as regiões norte e região nordeste, né? O amarelo lá, o nordeste era o maior de todos e foi diminuindo, mas está acima dos outros. E logo depois dele, o vermelho é o Brasil, não conta, né? Que é geral, mas logo abaixo vem a região norte, que é esse azul, que está bem próximo da linha da média geral do Brasil. A vez que as regiões sul, sudeste e centro-oeste estão lá bem abaixo. Então, regiões norte e nordeste, letra A. Letra B, em que região houve a maior redução de taxa de mortalidade no período analisado? Foi a região nordeste, né? Então a região nordeste ela começa lá quase por 80 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos e ela reduz até praticamente bem mais que a metade, ela chega a menos de 30, né? Então nesse período ela tem uma redução de mais de 50% das taxas de mortalidade infantil, certo? Então espero que seja entendido. Na próxima aula a gente pega essa revisãozinha sobre saúde para depois entrar no próximo tema. Fiquem bem, se cuidem, a gente se vê na próxima aula.